pessoal, seja muito bem-vindo a essa série de aulas onde eu vou te passar um pouquinho sobre as boas práticas aqui do ClickUp. Para quem não me conhece ainda, sou Raquel Matheus, eu sou gestora de projetos e cuido exclusivamente dos clientes do High Sales and Equity. E aqui, nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são as boas práticas, né? O que eu fui aprendendo e aplicando aí ao longo dos meus 7 anos trabalhando com marketing digital, né? Mais de 7 anos trabalhando com marketing digital. Já tive muitos erros e acertos e, com certeza, tudo isso somou para que a gente chegue àquela forma de trabalho aqui dentro do ClickUp, onde você vai otimizar o seu tempo e fazer, de fato, com que a ferramenta trabalhe a seu favor. Então, qual que é o objetivo dessa primeira aula? É te fazer um overview geral sobre o ClickUp. Eu sei que na maioria das vezes, quando a gente abre o ClickUp, ele vem tudo em branco, né? Ele é uma excelente ferramenta onde a gente consegue customizar e personalizar muito a identidade e a funcionalidade propriamente dita da ferramenta. Mas isso, em muitas das vezes, ele gera uma complicação, porque a gente não sabe por onde começar. Então aqui eu vou te fazer uma apresentação sobre as principais funcionalidades e depois nas próximas aulas a gente vai entrar mais adentro da parte prática de como fazer as coisas acontecerem ali dentro, ok? Então vamos lá, nada melhor do que eu começar explicando para que serve a ferramenta ClickUp. É uma ferramenta de controle e gerenciamento de tarefas e processos. Então não fique muito apegado a simplesmente tarefas, ok? Porque dentro da minha metodologia, o que eu acredito é que a gente desenvolve pessoas que estão dentro do time para serem pessoas estratégicas, né? Então, assim, não quero trabalhar com pessoas operacionais que só vão fazer uma tarefa se ela estiver dentro do ClickUp. Não é esse o objetivo. A gente treina as pessoas e a gente orienta a utilizar a ferramenta de modo com que cada um tenha o seu próprio controle, ou seja, a gente trabalha muito aqui com a autorresponsabilidade. Mas para que isso acontecer, eu preciso dar um mínimo para ela conseguir se nortear e também fazer a coisa certa, né? Não é sair colocando uma listagem de coisas do que tem que fazer ali como se fosse uma lista de supermercado, não é isso. Então aqui do lado esquerdo você vai ver que tem um menu, tá? Um menu do lado esquerdo, ele amplia, né, e recolhe aqui através desse botão da barra lateral. Aqui você vai ver que eu estou dentro de uma empresa, né, de um workspace chamado On, que é a minha empresa, tá? Chama Gratidão. Aqui você vai ver que eu faço o controle do jeito que eu vou apresentar aqui por unidade de negócio. Isso significa que eu estou gerenciando apenas um negócio aqui dentro. Kel, seria possível eu, que tenho mais de um negócio, controlar tudo dentro de um único ClickUp? Sim, só que vai precisar adaptar, porque aqui eu trabalho com os spaces por departamento, e o que você vai ter que fazer é trabalhar ou a unidade de negócio por espaço, né, por space, e os departamentos como pasta. Então você vai perder uma hierarquia, mas se você tiver, por exemplo, principalmente times em comuns dentro dessas unidades de negócio, você vai ganhar mais inteligência, ok? Então, aqui nós estamos dentro do Workspace Gratidão. Aqui eu tenho os Spaces, que são esses itens aqui, ou também, se estiver em português, são os espaços, tá? Os espaços de trabalho. Então, aqui nessa minha organização, eu tenho um espaço chamado administrativo, com pastas de contas a pagar e contas a receber. E aqui eu tenho listas específicas do que eu vou trabalhar. Certo? Então aqui, hierarquia, workspace, espaço, pasta, listas e dentro das listas eu tenho tarefas, que é o nome comum utilizado aqui dentro do ClickUp, mas você também pode considerar como processos, o que precisa ser feito. E nós temos também os documentos, que não está aqui, mas ele também eu consigo colocar documentos a nível de lista, a nível de pasta, não importa exatamente aonde eu consigo colocar eles aqui, certo? O que são as outras informações importantes que você também precisa conhecer? Em cada uma das visualizações aqui, ó, em cada local onde eu estiver, eu consigo ter visualizações específicas. Então, se eu estiver aqui dentro do espaço administrativo, eu consigo criar visualizações aqui, que são essas barrinhas aqui no topo, tá? De modo com que eu visualize o que está dentro desse espaço.
Se eu coloco uma visualização dentro da pasta, eu não vou conseguir ver todas as pastas, eu vou conseguir ver apenas essa. Então, entenda dessa questão da hierarquia, ela vai facilitar para você criar visualizações específicas para cada ambiente. Imagine só que eu estou dentro de fornecedor e eu quero visualizar os fornecedores de uma forma. Só que quando eu estiver dentro da pasta de contas a pagar, eu quero ter outros tipos de visualizações. A mesma coisa que é diferente, né? Ou melhor, e que é diferente de eu visualizar contas a receber, porque os critérios são outros, os campos que eu vou trazer são outros. Então, as visualizações aqui em cima, elas servem não somente para você visualizar a mesma coisa em formato diferente, né? Tipo lista ou quadro. É possível você mexer, brincar aqui com as visualizações dessa forma. Só que aqui você também consegue trazer e ocultar campos, fazer filtros, de modo que você tenha um relatório muito específico dessa área. Nós temos aqui a aba de início, que ela vem por padrão desse jeito, e eu customizo 100% disso aqui. A gente vai ter uma aula só de como que é feita a customização, para que você tenha uma página mais clean, né, mais limpa, de modo que você oriente o seu time a sempre se guiar por essa aba de início, para eles verem o que eles precisam fazer hoje, o que tem para vencer nos próximos dias. Então, é um ambiente de trabalho onde eu recomendo, principalmente pessoas que não estão em cargos de liderança, trabalhar exclusivamente aqui. Só que para isso acontecer, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, mas é muito importante que você entenda o conceito de banco de dados, porque isso aqui é uma ferramenta, gente. Ferramenta, ela precisa ter um padrão, um critério, uma padronização, de modo que os campos que eu vou colocar aqui, ó, nos outros departamentos, tenha algo em comum, porque senão eu não consigo fazer relatório quando eu quiser ver a empresa como um todo. Então, assim, o que me destacou enquanto gerente de projetos, trabalhando em outros projetos onde já tinham ClickUp, já tinham pessoas trabalhando na gestão de projetos, é que elas não tinham essa visão do negócio, elas tinham visão específica da área que ela atuava. Então, se, por exemplo, a pessoa era gestora de projeto de lançamento, ela não conseguia ter uma visão do negócio, porque ela criava a função especificamente para ver a área dela. E aqui a forma com que eu venho trazer para vocês é diferente. Eu quero que você gerencie o seu negócio aqui dentro. Para isso, não é difícil, você só precisa padronizar. E se você seguir essa série de aulas que eu estou fazendo aqui para você, à risca, você vai conseguir gerenciar o seu próprio negócio dentro do ClickUp, ok? Você precisa entender o fio, né? Tipo, o essencial. Por isso que eu chamo de ClickUp, essencial. A gente consegue criar vários tipos de controle aqui. Não quero nem propor isso aqui para você. Eu quero te ensinar qual que é a sua mentalidade para você fazer o gerenciamento aqui dentro do ClickUp. Se você pegou isso, você consegue fazer o que você quiser, ok? Então, vamos lá. O que mais que a gente tem de funcionalidades? A gente tem aqui a caixa de entrada, que ela funciona como se fosse um e-mail, uma caixa de e-mail. Tudo que for notificações que forem caindo, as pessoas marcando você, ou então se você está como só olheiro na tarefa, né, acompanhando essa tarefa, e foi feita alguma modificação, você vai receber essa notificação aqui dentro da caixa de entrada. E da mesma forma que uma caixa de e-mail, você concorda que se você deixa para ler ela somente 2 vezes por mês, ela vai perder sua função. Então aqui, o ideal é que você limpe essa caixa todos os dias. Então, caixa de entrada zerada, parabéns, você limpou suas notificações importantes. Isso aqui é a meta do dia, você passar por toda a caixa, né? De manhã, começo o dia olhando caixa de entrada, porque posso ter sido notificada algo no final do dia que seja importante. E no final do dia, a minha meta é que eu deixe ela zerada também, certo? Aqui você consegue ver históricos passados. Aqui você consegue listar todos os documentos que você tem dentro do seu ClickUp. Então, você consegue visualizar, independente de onde ele está salvo. Você consegue criar painéis aqui dentro, que são os dashboards, né? Que você cria painéis diferentes para cada uma dessas localizações aqui. Igual a visualização, você consegue criar painéis específicos também. Quadro branco nada mais é que um quadro mesmo para você poder mexer, consultar, fazer esquemas, diagramas, tanto para o seu time quanto, de repente, para alguma aula que você vai fazer. Aqui os formulários, todos os formulários criados, eles ficam aqui também.
tá? Então, isso aqui são agrupadores por tipo de função dentro do ClickUp. Então, formulários, para que eu uso? Quando eu quero, por exemplo, cadastrar um time, né? Receber o meu time que está entrando dentro da empresa, eu não simplesmente solicito lá dentro do WhatsApp os dados e depois tenho que ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu crio um formulário. Esse formulário vão ter campos específicos, a própria pessoa preenche e esses campos já caem automáticos dentro do ClickUp. Então, para que eu posso usar formulários? Para clientes, para fornecedores, para cadastro de vendas, cara, uma infinidade de possibilidades, tá? Aqui até para liberação de time dentro do nosso modelo de negócio aqui, que é educação, a gente também faz. Então, você compra o curso, mas quer adicionar a outra pessoa do time, existe um formulário para isso. Aqui você consegue ver os clips, que é possível você criar vídeos por dentro do próprio ClickUp, tá? Eu confesso que eu não uso essa funcionalidade, já tive muito problema dos meus vídeos sumirem, travar, então eu não uso isso. Você consegue criar metas, gente, e é muito legal esse esquema de metas aqui dentro, você consegue separar por pastas, criar os seus objetivos e ir acompanhando esses objetivos ali. Então, você pode criar pastas por departamento e dentro do departamento criar os objetivos específicos e atribuir o responsável. Então, também facilita muito isso aqui. Ah, e o melhor, se tem uma meta dentro do ClickUp, você consegue associar ela a uma tarefa, consegue associar ela a um painel. Então, assim, você consegue associar ela a coisas específicas que precisam ser feitas. Bom, tem muitas funcionalidades aqui, tá? Tem coisas, por exemplo, que eu não vou usar. Planilha de horas, eu não vou usar. Então, você pode desafixar aqui, ó. O Pulse, o Clip, formulário eu não gosto de ver por aqui. Quadro branco, painéis eu vou deixar. Então, você consegue customizar essa parte aqui do lado esquerdo também, ok? Se tem uma área ou algo específico que você usa muito, você também consegue trazer ele aqui para favoritos, tá? Então, suponhamos que eu queira trazer o contas a receber para favoritos. Venho aqui nesses 3 pontinhos e adiciono a favoritos, certo? Ele vai entrar aqui, ó, favoritos. Outra coisa, se eu quiser visualizar tudo que está dentro do meu workspace, independente de espaço ou se é pasta, lista, não importa, eu venho nesse tudo. Por aqui eu também consigo criar uma visualização para enxergar todo o meu negócio. Então, essa para mim é uma das principais funcionalidades. A importância para que isso aqui funcione é que você tenha campos específicos e uma padronização de como utilizar o ClickUp. Outro ponto importante é que esse tudo só aparece para quem é membro pago dentro do ClickUp. Então, o que eu costumo atribuir? Membros pagos à liderança. Membros convidados, né, ou membros limitados, eu trago o restante do time. Porque eu quero que ele tenha ou uma visualização limitada, ou eu não quero pagar para ele, tá? No caso, o convidado gratuito, ele só entra em listas. Eu só consigo adicionar ele dentro de lista. Ele não consegue visualizar pastas. Então, ele não vai ter isso aqui bonitinho para ele. E para ele aqui, em vez de tudo, vai estar aparecendo compartilhados comigo. Então, muda um pouco a visualização, mas você consegue economizar aí e também ter uma melhor gestão de acessos, certo? Então, já passamos bastante coisa aqui do lado esquerdo, quero te apresentar um pouquinho o menu do lado direito aqui, tá? Uma outra coisa que eu oriento sempre a fazer quando entra do ClickUp é vir aqui, clicar nessa bolinha aqui do canto direito superior, clique em cima do RM, né, que no caso é a sigla do meu nome, e você vai adicionar um avatar. Aqui você vai escolher uma foto para você. Eu oriento todo mundo a ter foto. Outra coisa, entra em perfil e se por acaso o seu nome não estiver certinho, coloca ali qual que é o título, coloca aqui de repente, ó, FSS Full Sales. Como que você quer ser chamada? Pô, quero que seja chamada de Kel. Aqui em gerente a Raquel, ela gerencia alguém? Se sim, quem é esse alguém? Adiciona essas pessoas aqui dentro. O e-mail, ele já vai vir aqui e você consegue, quando você entra aqui, você consegue ver todas as suas atividades. Então, atividades, meu trabalho, atribuídos, calendário. Então, dá para você ver bastante coisa por aqui, tá? Por aqui, em novo, você consegue criar uma tarefa, um documento, um lembrete, um chat,
um quadro branco ou painéis. Muito rápido. Clicou aqui e marca. A diferença é que por aqui você sempre vai ter que dizer aonde você quer que salva. Ele vai criar dentro de uma lista pessoal e eu não oriento a utilizar isso aqui, a não ser que seja realmente algo pessoal. Se for algo da empresa, precisa estar em algum lugar, certo? Por quê? Porque a gente precisa gerenciar, a gente precisa controlar. Então, ela precisa estar alocada em algum lugar. Aqui é o tipo de documento, depois eu vou falar sobre isso para você, mas a princípio ela ficaria aqui como uma tarefa padrão. Você tem que dizer, então, aonde ela vai ser colocada, né? Então, eu vou criar, por exemplo, uma tarefa de um chamado, por exemplo. Então, eu preciso selecionar onde essa tarefa vai ser alocada. E aí você vem preenchendo as informações o nome da tarefa, a descrição, atribuir responsável, o status, data de vencimento, prioridade, enfim. E aí você vai criar essa tarefa. Pontos importantes, use menos isso aqui e mais a abertura do local nos lugares certos, tá? Porque pode acabar se confundindo, olhando aonde está, depois vai ficar perdido para onde foi salvo a tarefa, então não recomendo usar muito esse campo. Aqui você consegue criar um bloco de notas e acontecendo situações ao decorrer do dia, que no final do dia eu preciso dar feedback para uma pessoa. 100% feito por aqui e funciona muito bem, tá? Aqui você tem o atalho para criar os ClickApps, né? Você também tem criar um lembrete, ele não é uma tarefa, ele é só um lembrete. E aqui você também pode criar um documento através desse campo. Nessas bolinhas aqui você vê alguns atalhos, tá? E aqui nós estamos no ambiente aqui do tudo, né? E quando você clica em algum desses lugares aqui, sempre vai habilitar esse menu aqui, que são as visualizações, aqui o agrupamento, se eu quero agrupar, por exemplo, por status, então isso aqui é um agrupamento. Se eu tivesse uma outra aqui com um status diferente, ó, ele criou um novo agrupamento. Progresso e solicitado. Aqui eu posso dizer como que eu quero que eu veja as tarefas. Eu quero ver elas recolhidas, então quer dizer que se ela tiver, por exemplo, subtarefas, elas sempre vai vir recolhidas. Se expandidas, elas sempre vão vir abertas. Se tiver subtarefa, elas sempre vai vir abertas todas. Ó, vou abrir aqui, ele abriu todas. E separar quer dizer que ele vai realmente separar todas as tarefas, e aí as que são subtarefas ficam com esse ícone aqui abaixo, tá? Então, basicamente, essa é uma funcionalidade que, dependendo de onde você tá, você vai conseguir visualizar isso melhor. Aqui você consegue mexer, né, em quais as colunas você quer que deixe visíveis. Aqui, filtros. Esse filtro é extremamente importante para que a gente faça filtros específicos para que eu tenha visualizações por relatório. Então, eu estou dentro de uma lista de entregável. Então, qual que é o filtro aqui? Ele traz ativos, que são os meus entregáveis finais, que faz parte da minha metodologia. Então, uma outra lista do time, aqui o filtro é tarefa. Então, é diferente. Aqui eu quero ver o que cada pessoa está fazendo. Na lista do GP, eu trago a tarefa, mas eu trago um campo específico, que é a missão GP. Então, cada uma dessas visualizações, eu posso utilizar o filtro aqui atribuído a uma forma de visualizar aquilo que eu quero. Então, para mim, eles são relatórios. Visualizações, para mim, são relatórios para que eu tome ações, decisões, execuções de alguma coisa, certo? Aqui, esse fechado é um filtro, né? Então, se eu quiser trazer as tarefas fechadas, subtarefas também, senão eu deixo desmarcado e aí ele vai sumir daqui. Responsável, se você quiser visualizar alguém específico. E aqui em personalizar, você vai conseguir personalizar essa área, né? Opção do layout, você vai ter algumas funcionalidades aqui para você deixar como padrão o layout. Aqui os campos que você quer que exiba, é a mesma coisa de clicar nessas colunas aqui. Enfim, temos muitas funcionalidades. O que eu mais uso? Pesquisa. Às vezes eu quero ver todas as tarefas de escrever copy. Então, eu venho aqui, escrever copy. Por que é possível fazer isso? Porque existe uma padronização na minha forma de como solicitar tarefas. Então, você pode ver que a maioria aqui, ó,
elas estão com dependências. Isso é um projeto, porque senão ela estaria uma tarefa solta, não necessariamente com essa dependência, tá? Então, aqui eu uso a pesquisa, aqui em cima você também pode pesquisar tarefas por aqui. E é essa a nossa visão geral sobre o ClickUp, tá? Importante dizer que, tipo, o ClickUp é algo que daria pra gente falar por horas aqui. E assim, sem brincadeira, tem muita coisa que daria pra gente aprofundar. O objetivo dessa aula é com que você tenha uma ideia do que é possível fazer e nas próximas aulas eu vou te explicar mais assertivamente as boas práticas de como a gente utiliza aqui e como que eu recomendo. Se você ainda não tem uma metodologia, comece dessa forma e depois você vai adaptando dentro do colocando o seu tempero, tá? Importante dizer que metodologias, elas servem para serem seguidas. Então não adianta você falar, não funciona, sendo que você não aplicou. Primeiro você aplica a metodologia de que alguém já fez e tá aprovado, né? Ou seja, tá em uso. Depois você adapta para o seu negócio, ok? Então é isso. Te vejo na próxima aula. Até mais.